O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, a alegria da Páscoa. Ontem nós celebrávamos a paixão, a morte de Jesus na cruz. Ontem Jesus venceu. Venceu o maior inimigo, venceu Satanás e os seus anjos. Venceu o pecado, venceu o inferno. Sim, porque todos nós pecadores, fomos merecedores do inferno. Essa é a grande desgraça, essa é a grande miséria, esse é o grande mal. Os outros males têm cura, e o inferno não tem cura. E é importante que a gente veja isso com toda clareza, porque nós temos uma tendência de nos deixar levar por um inimigo de nossa alma, que é também o mundo. Não existe somente Satanás e os seus demônios, né? Quando o diabo não vem, ele manda o secretário. E quem é o secretário do diabo? É o mundo. Ou seja, as pessoas que pensam que o mal é o mal físico, o mal é doença, o mal é pobreza, o mal é mal-estar, o mal é um sentimento ruim.
Tudo bem, isso tudo é mal, mas são males que têm cura. Quando vier o último dia, e Jesus nos ressuscitar dos mortos, ninguém vai ser pobre, ninguém vai ser doente, ninguém vai ter sofrimentos físicos, se nós entrarmos no céu. Se tem céu, nós ressuscitaremos para a felicidade eterna. Todos os outros males têm cura, mas tem um mal que não tem cura. É o mal daqueles que irão ressuscitar para a condenação eterna. Aqueles que morrem em pecado mortal e vão imediatamente para o inferno. E que depois, no fim dos tempos, além de já irem para o inferno, os seus corpos ressuscitarão também, para que eles vão de corpo e alma para o inferno, como nós iremos de corpo e alma para o céu. Só estou dizendo um pouco essas ideias que são do catecismo básico, é a fé católica básica, porque se a gente não tem as ideias claras, a gente se perde. Deus veio a esse mundo, Jesus veio a este mundo para vencer o inimigo maior, que é o inferno, o inimigo maior, que é a morte eterna. E ele conseguiu essa vitória na cruz. Nós celebramos isso ontem. Agora, Jesus, que passou 3 dias no túmulo, ressuscita. Vamos lá, vamos fazer a conta. 3 dias. O que quer dizer 3 dias? Jesus passou algumas horas do dia de sexta-feira no túmulo. Passou todo o dia de sábado no túmulo. E na noite, de sábado para domingo, ele ressuscitou. Mas padre, como é que a gente já está celebrando a ressurreição de Jesus, se ainda não é domingo? Mas na contagem, não é, do calendário judaico, o dia não começa à meia-noite. O dia começa quando aparece a primeira estrela. Então, apareceu a primeira estrela, acabou o sábado, já é domingo. Então, para a gente entender que nós já estamos celebrando o domingo de Páscoa. A gente chama de sábado santo, né? Mas já é o domingo de Páscoa, é o 3º dia. Jesus ressuscitou. E nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, onde Deus, ressuscitando Jesus, mostra a vitória que Jesus alcançou na cruz. É isso. Nós estamos salvos. Toda a humanidade já foi redimida pela cruz de Cristo. Atenção agora, que agora vem o centro daquilo que eu quero ensinar para vocês, nessa noite santa. Jesus, com o sangue derramado na cruz, ele já salvou toda a humanidade. Os méritos, o amor de Jesus na cruz foi suficiente para salvar todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Agora que ele ressuscitou, agora começa um novo tempo. É o tempo de nós pegarmos estas graças da cruz e aplicarmos a nossa vida. Ou seja, para usar uma linguagem teológica, existe uma salvação objetiva e existe uma salvação subjetiva. Ou seja, Jesus já salvou a humanidade inteira, objetivamente. Só falta agora aplicar essa salvação que ele já ganhou na sua vida. E se você não aplicar,
desculpa, o caminho seu é o inferno. Ou seja, nós já estamos salvos, no sentido de que Jesus já morreu na cruz por nós, e já está todo o amor de Cristo já está à disposição da humanidade. O amor de Cristo é suficiente para salvar todos os homens que existiram, que existem no mundo agora, os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, e ainda todos os outros que ainda nascerão. Todo mundo já foi salvo, só que agora, gente, ide por todo o mundo, fazei discípulos, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora é necessário aplicar esta salvação. Então o que é que nós vamos celebrar, o que é que nós vamos viver nesses 50 dias de Páscoa? Agora em 50 dias começa o tempo pascal, a igreja se reveste de branco, é a festa, é a alegria pascal. O que é que nós vamos viver? Vamos lá. Na noite de Páscoa, sábado santo, o que é que a igreja faz? Ela celebra os sacramentos. Em várias paróquias do mundo, nesta noite, pessoas estão sendo batizadas. Estão sendo crismadas. Estão recebendo a primeira comunhão. Nós não vamos fazer aqui o batismo, a crisma e a primeira comunhão, mas o padre vai abençoar a água batismal. Nós vamos, abençoar a água que vai ser usada nos batismos. Por que isso? Porque agora começa o tempo da igreja, o tempo em que os méritos da cruz de Cristo vão ser aplicados a nós. Vamos sair da teoria, vamos bem na prática. O que é que aconteceu ontem? O que é que nós lemos no Evangelho de São João? Está escrito lá. O soldado pegou uma lança e atravessou o peito de Jesus. E do peito de Jesus saiu água e sangue. Os sacramentos. A igreja. Começou o tempo da igreja. No Antigo Testamento não havia sacramentos, não tinha batismo, não tinha confirmação, não tinha Eucaristia, não tinha confissão, não tinha unção dos enfermos. Tinha o matrimônio, mas não era sacramento, era o matrimônio natural, e não tinha a ordem. Os 7 sacramentos brotaram do peito de Cristo. Começa a igreja. A igreja vive dos sacramentos. Muita gente diz: eu leio a Bíblia e basta, fico em casa. Não. Em casa você não tem os sacramentos. Em casa você não tem a vida da igreja que está nos sacramentos. Se você quer se unir a Jesus, se você quer que essa salvação que Jesus conquistou na Sexta-feira Santa entre na sua vida, você precisa dos sacramentos. Pobrezinhos dos nossos irmãos evangélicos protestantes, jogaram fora todo o sistema sacramental que Jesus conquistou para nós na cruz. Padre, eles têm o batismo. Sim, tem, mas a maioria nem acredita que o batismo faz nada. Eles nem têm pressa de batizar, aliás, nem precisa batizar. A maioria dos protestantes não dá valor ao batismo.
crisma, nem falar. Eles têm a ceia, mas não é Jesus. Eles têm, distribui lá, vinho, pão. É uma cerimônia, mas ali você não pode dizer: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue. Eles não acreditam que é Jesus. Mas padre, é igual ao nosso. Não, se você se ajoelhar diante daquele vinho e daquele pão que eles fazem lá, você está cometendo idolatria, e eles mesmos dizem isso. Experimenta. Você pegar o pão e o vinho lá, que geralmente é suco de uva, que os protestantes usam. Experimenta, você pega lá, se ajoelha, não faça isso, mas vamos supor que hipoteticamente alguém fizesse isso, se ajoelhasse e dissesse: Jesus, eu te adoro. O pastor ia rasgar as vestes, dizendo: escândalo, idolatria, porque não é Jesus? Não, não é. Até eles dizem: não é Jesus. Pergunta para eles se é Jesus. Não é. Nós nos ajoelhamos, nós incensamos, nós adoramos, é Jesus. E assim por diante, todos os outros sacramentos, eles não têm os sacramentos. Eles não têm os sacramentos. Então, o que acontece? A igreja vive dos sacramentos. A igreja vive da Eucaristia, que é o maior dos sacramentos. Quando Jesus foi transpassado pela lança, do seu lado saiu água e sangue. A água simbolizando o batismo, que é o primeiro sacramento. O sangue, a Eucaristia, que é o maior sacramento. Ali estão resumindo todos os 7. Ali brota do Cristo um rio de água viva dos 7 sacramentos que precisam ser aplicados na nossa vida. Eles são para nós caminho de santificação. Mas padre, então o que são os sacramentos? Os sacramentos são a forma de Jesus ressuscitado tocar na nossa alma. Eis aí. Meus irmãos, é noite de Páscoa, ressurreição. Jesus ressuscitado quer nos tocar. Ele quer tocar em nós. Sim. E Ele toca nas crianças que vão ser batizadas. Deixai vir a mim as criancinhas. É Ele ressuscitado que toca naquelas crianças e tira a mancha do pecado original e une pelo Espírito Santo, une cada filho de homem a Ele que é filho de Deus, para serem filhos de Deus. Jesus toca nas pessoas que são crismadas. Ele que é Cristo ungido pelo Espírito Santo, faz de nós ungidos, cristãos, com os dons do Espírito Santo, para poder amar Deus como Deus nos ama, conhecer Deus como Deus se conhece e amar Deus como Deus se ama. Os sacramentos, Jesus ressuscitado nos toca. Lá em Nazaré, na Galileia, Jesus trabalhava na carpintaria e Ele tocava na madeira, com o serrote, com o martelo, com o formão. Jesus tocava na madeira e fazia, e modelava, e fazia os móveis que Ele queria fazer. Agora Jesus ressuscitado tem uma nova carpintaria, nós somos a madeira, e Ele toca em nós, não mais com o serrote, com o martelo, com o formão, mas com o batismo, com a crisma, com a Eucaristia, com a confissão, com a unção dos enfermos, com a ordem e com o matrimônio.
Com os sacramentos. Cada sacramento Jesus ressuscitado toca em você e vai modelando a sua alma. Nós precisamos viver agora o tempo da igreja, o tempo dos sacramentos. Veja, Jesus ressuscitou. Do seu lado brotaram 7 sacramentos. Começa a vida da igreja. Quando ele voltar no último dia, no fim dos tempos, ali vão acabar os sacramentos. Não vai ter mais sacramento. Porque nós vamos ver Deus face a face, nós vamos para o céu. No céu não tem sacramentos. Então vejam, no Antigo Testamento não havia sacramentos. Quando Jesus voltar, não vai ter mais sacramentos. Então o que é? Os sacramentos estão entre essas duas vindas de Cristo. A primeira vinda, que ele veio, morreu, ressuscitou, começam os sacramentos. E a última vinda, quando ele voltar, acabou. Esse tempo em que os sacramentos acontecem, é o que nós chamamos de tempo da igreja. Tempo da igreja. Não que não tenha igreja lá no céu. No céu continua a igreja. Mas é o tempo da igreja militante. É o tempo da igreja que aqui nesse mundo luta para que as pessoas façam parte dessa maravilha que é o céu. Então, meus queridos, nós iremos viver esse tempo pascal, que é o tempo em que a gente realmente se aproxima dos sacramentos. A igreja, que é mãe, ela começou a notar, com o passar dos séculos, que teve uma época da igreja, lá na Idade Média, que as pessoas estavam com medo de receber os sacramentos. Então passavam anos e anos e anos e as pessoas não confessavam e não comungavam. E aí então, no Concílio de Latrão, na Idade Média, a igreja decidiu, para o bem do povo de Deus, vamos colocar uma lei, faz parte dos 5 mandamentos da igreja, são 2 mandamentos, confessar-se ao menos uma vez por ano, e comungar pela Páscoa da ressurreição. O que quer dizer comungar pela Páscoa? Quer dizer o seguinte, que a partir de hoje, até Pentecostes, o católico tem 50 dias para regularizar a sua situação, não é? Se você está sem confessar e pode se confessar, então você tem que se confessar e tem que comungar. Ah, padre, mas uma vez por ano é muito pouco. Pois é isso mesmo, é muito pouco. É muito pouco. Mas a igreja, com o tempo pascal, ela passou essa lei, isso é uma lei lá da Idade Média, que a gente tem que recordar, porque tem gente que fica acomodado e não se confessa nunca. Gente, Jesus ressuscitado quer tocar em você através dos sacramentos, Ele está vivo, e Ele toca em você, Ele quer modelar a sua alma pelos sacramentos. Batizado? Você já foi batizado? Então ótimo, batismo é uma vez só na vida. Crisma, já foi crismado? Quem não foi, está faltando. Por quê? Porque a crisma é o sacramento do soldado de Cristo no combate contra Satanás. Todos nós lutamos contra o diabo todos os dias, nós precisamos dessa força. Eucaristia, eu vou falar depois. Confissão, eu vou falar depois. Unção dos enfermos. Você está com uma doença grave? Está numa luta espiritual, a doença está enfraquecendo você espiritualmente, o diabo está tentando você com essa doença grave, a igreja dá o sacramento da unção dos enfermos para fortalecer o fiel no combate contra as tentações na hora da doença. Depois a ordem, a igreja toca, escolhe homens para receberem o sacerdócio, para continuar administrando os sacramentos. E o matrimônio, que é a santificação
da união conjugal, através do amor de Cristo e da igreja. Vejam, todos esses sacramentos, eu citei 5, 2 eu deixei para depois. Eu citei 5, porque são sacramentos que a gente recebe poucas vezes. Batismo e confirmação e ordem, só recebe uma vez, né? Eu fui ordenado diácono uma vez e é para sempre. Fui ordenado padre uma vez e é para sempre. O Dom Mário foi ordenado bispo uma vez e é para sempre. Não tem como repetir. Batismo, confirmação e ordem é uma vez só. Unção dos enfermos pode repetir se a doença voltar outra doença, etc e tal, pode receber algumas vezes, mas é raro, não é todo dia. E matrimônio, a gente recebe, as pessoas recebem uma vez, geralmente, mas se ficar viúvo, pode receber uma segunda vez. E se ficar viúvo a terceira vez, recebe também a terceira vez. Aí não sei quantas mulheres você vai matar, mas em todos os casos, brincadeira, mas é possível casar várias vezes, se houver a viuvez, ok? Então são 5 sacramentos que a gente recebe raramente, mas confissão e comunhão é o nosso dia a dia. Nós estamos nesse mundo para confessar e comungar, 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 confessar e comungar. E confessar e comungar com fruto, não automaticamente. Então, para muitos de vocês que se prepararam, que se confessaram, vocês irão fazer a sua comunhão pascal. O ressuscitado vai tocar em você. Não precisa você ser Tomé, que toca nas chagas de Cristo. Cristo toca em você. Porque os sacramentos é o Cristo ressuscitado que toca em nós. E se você ainda não se confessou, é tempo, vamos confessar. E se você ainda não pode se confessar, porque tem gente que ainda não pode se confessar porque ainda está numa situação de pecado, não quer largar o pecado, então procure uma solução, procure uma forma de deixar o pecado, tenha coragem, vamos lá. Você não foi feito para o pecado. Procure uma solução. Abandone o que você tem que abandonar. Procure um sacerdote para se aconselhar. Mas é importante deixar o pecado. Deixar o pecado. Não existe essa coisa de, o padre me deu permissão de comungar sem eu deixar o pecado. Isso não existe. Nem o Papa pode fazer isso. Só para dizer assim, nem o Papa, nem os cardeais, nem bispos, nem padre, nem seu ninguém. Não existe perdão de pecado sem largar o pecado. Todo mundo entende isso. As pessoas têm até medo de dizer o ato de contrição direito. O ato de contrição, o mais comum, é alguma coisa parecida com isso aqui, né? Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça, atenção agora, nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Ai, padre, eu não vou dizer isso, porque eu não posso garantir que eu nunca mais vou pecar. Você pode sim. Você não pode garantir que você nunca mais vai cometer um pecado venial. Mas os pecados mortais,
nós podemos dizer para Deus: nunca mais vou pecar. Porque o que é um pecado mortal? Um pecado mortal é um pecado que rompe o meu relacionamento com Deus. Vamos supor, até dói só de dizer uma coisa dessas, mas vamos supor que você, num momento de loucura, você ofenda a sua mãe, sei lá, dando um tapa nela, ou cuspindo no rosto da sua mãe. Deus me livre, até me dá uma coisa ruim de pensar uma coisa dessa. Mas vamos supor que você faça isso com a sua mãe. Aí você cai em si: meu Deus, cometi um pecado gravíssimo, mamãe, perdão. Aí você vai lá, compra uma caixa de bombons para sua mãe, dá um buquê de rosas, mãezinha querida, beija ela, e faz todo o afeto: perdão, mamãe. Pronto, mamãe diz: eu perdoo, mas você promete que você nunca mais vai fazer isso? Não, eu prometo que eu vou me esforçar. Não, gente, mas que raio de promessa é essa? Como assim? Não, você trate de prometer que nunca mais vai me cuspir na cara outra vez. Sim ou não? Prometo esforçar-me para ser bom. Só faltava você se esforçar para ser mal, né? Que raio de promessa é me esforçar para ser bom? Não. Prometo nunca mais. Eu derramo meu sangue, mas eu não volto a cometer um pecado mortal. É essa a promessa que você tem que fazer. Eu derramo meu sangue antes morrer do que pecar. E vou lutar também contra os pecados veniais, tentar matar esses infelizes um por um. Os pecados mortais eu tenho que prometer que nunca mais vou cometer. Todos, de uma vez para sempre. Chega, nunca mais. Mortais. Os veniais a gente vai lutando. Mas vejam só. É isso que você precisa fazer. Se você ainda não se confessou, você ainda tem os 50 dias da Páscoa para a sua comunhão pascal. Se você está numa situação difícil, procure um padre para a gente ver como você vai deixar esse pecado. Coragem! Mas é para deixar o pecado, não é para pedir permissão para o padre, dele dar um jeito de você continuar pecando e você comungar. Isso não existe. Nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa, até mesmo Jesus não fazia isso. Quando Jesus olhou para a pecadora, ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então os pecados mortais a gente tem que ter uma firmeza de chegar e dizer: não quero mais, chega. Semana que vem você cai, então você faz outra resolução mais firme ainda, e vai se confessar, e diz: nunca mais. Quantas vezes for necessário, faça a sua resolução cada vez mais firme. Jesus quer dar a você essa força. Jesus quer dar a você, através da comunhão, a força de amar. As comunhões bem feitas, Jesus ressuscitado nos toca. Então, meus queridos, é isso que eu queria que você guardasse no seu coração nessa noite linda, nessa noite santa, nessa noite de Páscoa. Jesus, na sexta-feira santa, salvou a todos. Agora eu preciso aplicar essa salvação a cada um. O remédio está aqui, agora você precisa tomar o remédio pessoalmente. Jesus, pela cruz, ele comprou remédio para todo mundo.
mas você tem que agora entrar na fila e receber o remédio. Estão todos salvos, objetivamente, mas não subjetivamente. Você precisa agora aplicar isso a você. Então, no tempo da ressurreição, é o tempo em que Jesus, então, nós vamos ouvir os evangelhos desses dias. Ele, com os apóstolos, no dia da ressurreição, parte o pão para os discípulos de Emaús. Eucaristia. Jesus se apresenta e diz: recebeu o Espírito Santo, crisma, ordenação, tantas coisas que estão ligadas ao Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, confissão. Então, o tempo da ressurreição é o tempo em que Cristo vai confirmando os apóstolos para que comece esse tempo lindo da igreja, o tempo dos sacramentos, o tempo do nosso caminho sacramental. Batismo, confirmação, Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Esses são os 7 sacramentos que brotam do costado de Cristo na Sexta-feira Santa e através do Espírito Santo, nesse tempo lindo da igreja, são aplicados a nós. Então, que o ressuscitado venha tocar você na sua vida. Confissão e comunhão. É o ressuscitado. É a mão chagada de Cristo que se ergue no confessionário e diz: eu te absolvo dos teus pecados. É o Cristo sacerdote que diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue. E você é tocado por Ele, ressuscitado. É o tempo dos sacramentos, é o tempo da igreja, é o tempo de sermos tocados pelo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.